Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast da nossa Santa Casa. Você já imaginou como é importante ter um podcast que fala, que traz informações sobre saúde de uma forma que todo mundo possa entender? Essa é a proposta do nosso podcast da Santa Casa de Marília. Faça a sua inscrição aí no YouTube, @SantaCasaCast. Bom pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um podcast da Santa Casa. E como vocês sabem, nós estamos fazendo aí uma série de podcasts falando sobre o transtorno do espectro autista. Por que a gente está trazendo esse assunto? É um assunto extremamente importante. Todos nós sabemos o aumento, do diagnóstico de crianças com transtorno do espectro autista, e a gente está tentando trazer um pouco de informação de uma maneira clara, objetiva, para o público leigo de uma maneira geral, para que a gente possa saber como lidar com crianças com transtorno do espectro autista em todos os momentos e em todos os espaços da nossa vida. E, obviamente, a gente fazer um esforço cada vez maior para a gente trabalhar a inclusão dessas crianças e desses adolescentes. E hoje, para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com a Aline Pinto. A Aline, ela é uma fonoaudióloga, ela sabe muito bem disso, que eu admiro demais o trabalho dela. Eu vou deixar ela se apresentar. Só lembrando que ela trabalha também aqui na Santa Casa como fonoaudióloga. Aline, pode se apresentar. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, Márcio. E você já me apresentou, né? Acho que eu posso falar um pouquinho de mim aí brevemente. Eu atuo na área hospitalar e clínica, especificamente em crianças e adultos neurológicos. Essa é a minha especialização e também a minha formação como mestre. Legal. Queria chamar a atenção aqui. Quando nós começamos a discutir sobre transtorno do espectro autista aqui dentro da Santa Casa, a Aline foi uma das pessoas que mais se envolveu nesse projeto. Nós temos muitas pessoas importantes que estão aí trabalhando isso, mas a Aline, pela habilidade, da própria formação de fonoaudiologia e que tem esse aspecto da comunicação muito forte, ela pode ajudar muito, inclusive, os outros profissionais de saúde, E aí eu queria que você começasse falando, Aline, assim, de uma maneira bem ampla, bem geral, para um público leigo, o que é o transtorno do espectro autista, Porque acho que existe muita fantasia também sobre isso. Sim. Antes de entrar nesse tópico específico, eu acho que vale a pena compartilhar um pouco. Claro, fique à vontade. Que ele é um transtorno genético, altamente herdável, e fatores ambientais, a gente já sabe, que eles podem moderar essa suscetibilidade genética que existe. Tá. Recentemente nós tivemos uma alteração nos subtipos, no CID-11, e agora nós vamos caminhar entre presença de deficiência intelectual ou não, prejuízo na funcionalidade de linguagem ou não, ou leve. Tá. Então isso é algo novo. Tá. Muita gente comentando aí nesse ano. Acho que isso é importante, Aline, porque eu acho que nunca se falou tanto sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autista. E, obviamente, isso faz com que novas pesquisas sejam feitas, novos estudos sejam feitos, que as pessoas se aprofundem nesse tema. Então, sempre vai ter alguma coisa nova, Acho que isso é um aspecto importante que você está trazendo. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho do papel do fonoaudiólogo, A gente sabe que o trabalho com crianças com transtorno do espectro autista, ele traz a perspectiva de um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, que a gente vai ter oportunidade de discutir em outros momentos, mas queria que você pudesse falar um pouquinho sobre especificamente o trabalho do fono. E quando a gente pensa em autismo e fono, a primeira coisa que a gente pensa é a comunicação e a fala. Exato. E eu sempre digo que a fala, ela vai ser uma consequência de todo um processo de aquisição, dos pré-requisitos que a gente chama. Tá. E quais são? Então, a gente já visualiza isso nos primeiros meses de vida. É um olhar que ele é mais intencional desse bebê. Tá. É uma iniciativa de produção de som com intencionalidade. Depois essa criança ela vai crescendo, ela vai apontar a imitação motora, a imitação orofacial, para depois esse som ele vai aparecer de maneira funcional. Então, pensamos no fonoaudiólogo, pensamos em fala, e a fala e a linguagem, ela vai permear as 4 grandes áreas que nós observamos no autismo. E aí eu vou citar, a comunicação social, a interação social são marcadas no diagnóstico, os comportamentos alterados e rígidos,
Pode cortar. Pode voltar. Pode voltar? Claro. Não são comportamentos alterados. Posso começar daqui dos comportamentos? Pode. Os comportamentos restritos, presença de estereotipias. Então, essas 4 grandes áreas, elas vão estar permeadas pela comunicação. Exatamente. Pelo desenvolvimento da linguagem. Então, o impacto ele estará em torno dessas 4 esferas. E aí, destaca-se o fonoaudiólogo, porém, ninguém trabalha sozinho. Né? Cada profissional ele vai ter um olhar individualizado para esse sujeito, para essa criança. Tá. Isso é o que a gente busca, né, do ponto de vista da completude, né, quando a gente pensa em transtorno do espectro autista. A importância de você ter vários profissionais com esse olhar singular para cada criança, né? E você começa trazendo a questão da comunicação. Normalmente são questões relacionadas à comunicação que chamam a atenção dos pais para pensar em alguma coisa relacionada ao transtorno do espectro autista? A maioria das vezes. É o que nos salta mais aos olhos, né? Essa criança que demora um tempo para falar, para pedir, para solicitar, ou um atraso, né? Um brincar que é diferente, ou uma agitação que é excessiva. Mas tem um ponto importante que eu sempre gosto de compartilhar com a família e sempre quando eu tenho a oportunidade de orientar. A alimentação, ela também estará ali como um marcador. Tá. Esse desempenho, esse contato com o alimento, né? Rotineiramente nós ouvimos muito falar de seletividade alimentar. Tem crianças que terão um prejuízo na comunicação e na fala, que vem depois. E antes, quando você começa a conversar com aquela família, com a mãe, ela vai falar, nossa, mas lá atrás foi muito difícil para ela mamar. Quando eu comecei a introdução alimentar, eu percebia que ela tinha alguma dificuldade nas variações dos alimentos, de texturas. Então, temos que olhar para a individualidade. Tá. É um espectro. Tá. Teremos essas variações. Tá. Quando você fala da seletividade, abre um pouquinho mais isso para quem está nos assistindo. Isso. Tanto pensando em variação de alimento, então vou compartilhar alguns exemplos. Existem crianças que têm um prejuízo para aceitar um alimento de uma cor diferente. Tá. Então é algo mais visual. Tá. Ou algo relacionado à textura. Então a opção dela muitas vezes ela só come o macarrão sem o molho e o arroz, que também é claro, ou algum outro alimento de cor clara. Tá. Há também crianças que eu posso variar as cores, mas a textura e a consistência é um desafio, porque a hora que esse alimento vai para a boca, muitas vezes ela não sabe o que fazer com esse alimento. Entendi. E é por isso que esse trabalho precoce é importante, porque a hora que eu começo a introdução alimentar, ou até antes, né, na mamadeira ou com a fórmula, a experiência ela já está presente dessa criança. Entendi. E ela vai formando memórias daquela relação com o alimento. É que muitas vezes a gente pensa, desculpa te cortar, depois você pode voltar nisso, é que a gente pensa no alimento a partir do momento que ela começa a comer alimentos mais habituais, mais comuns da família, né? A salada, o carboidrato e tal. E você está falando que não, né? Que isso a gente já começa a perceber antes. E que normalmente a família, os pais não observam porque é mais difícil, né, Aline? Isso, é mais difícil. O que a gente sempre espera é a criança que quer mamar. Exatamente. E ela quer ter contato com o leite, muitas vezes, principalmente quando é materno, ou na fórmula, na mamadeira, e até quando entra a introdução. Porque o que a gente espera da criança e o que a gente observa é sempre a curiosidade. Tá. E isso vai para a alimentação também. E, claro, para a comunicação. Tanto que ela começa a explorar, a apontar. E quando a gente pensa em alimentação, é uma criança que no começo, ela prova os alimentos. Mas depois fica muito difícil fazer a oferta. Tá. E aí eu sempre falo para os pais, né? Cuidado com a colher perseguidora. Porque se nós temos pré-requisitos para a fala e para a comunicação, que é sustentação do olhar, a gente está conversando aqui, eu vejo intenção no seu olhar e atenção. E no gesto também. Isso ele está na alimentação. Porque quando uma criança vê uma colher e ela já tem um contato e uma memória afetiva, prontamente ela vai em busca da colher. E não necessariamente a colher perseguidora que eu chamo, né? Essa colher entrar na boca. Ou uma necessidade de um distrator para que ela se alimente, uma tela.
que hoje é rotina. Então, são sinais de alerta. Tá. Todos os pais, dentro, né, das possibilidades hoje, né, eu acho que o objetivo principal é essa informação. Isso é fundamental. Nem sempre isso leva a um diagnóstico, mas pode levar a um atraso ou até um manejo simplesmente familiar, não um encaminhamento para uma terapia. Entendi. É a intervenção precoce. São sinais que você vai percebendo, né? Eu acho que essa conversa nossa, ela vai muito por essa linha, né? Para ajudar a desmistificar o transtorno espectro autista, mas ajudar a compreender que existe uma maneira de você fazer diagnóstico precoce e intervenções precoces também, né? Você estava falando dessa questão da colher perseguidora e eu me lembro de uma criança que a gente teve internada aqui, que no segundo dia a mãe falou, eu preciso trazer, a mãe era de fora, né, de outra cidade, ela falou, eu preciso trazer o prato e eu preciso trazer a colher dela. Coisas que normalmente a gente não pensa muito, né, Aline? É a relação do afeto. Exatamente. É a referência de conforto. Exatamente. E muitas vezes o que a gente quer é colocar dentro da nossa caixa, do que a gente espera de desenvolvimento. E cada criança ela vai ter um estilo de aprendizagem. Tá. E o nosso olhar, como terapeuta, e eu sempre compartilho isso com o pai e com a mãe, o meu olhar como terapeuta e como fonoaudiólogo, eu tenho muitos objetivos. De fala, de construção de desempenho motor orofacial que vai impactar em como eu vou manipular esse alimento ou como eu vou articular os meus sons. E o pai e a mãe, ele consegue potencializar esse avanço em casa, se ele realizar esse manejo, claro que sob orientação. Quanta informação, né, Aline? E essa é uma preocupação que eu particularmente tenho, mas acho que todos nós profissionais de saúde que não estamos diretamente ligados ao atendimento de criança e adolescente com transtorno espectro autista tem que ter, porque existe muita particularidade, né? E a gente tem que trabalhar e tem que ajudar essa família, né, a entender, a percorrer esse caminho. E aí, nesse sentido, eu queria que você pudesse falar um pouquinho assim, normalmente o que chama a atenção dos pais para despertar, né? Para falar assim, olha, eu acho que alguma coisa aqui não está muito legal, talvez eu tenha que procurar uma ajuda. O que mais chama a atenção? É sempre a fala que não vem. Tá. É o som que não vem, ou o brincar, o estar junto, porque a criança muitas vezes ela quer estar junto ou dos pais ou de outras crianças. Exato. Então, esse atraso em produção de som, em nomear os objetos, em pedir água, que lá no começo é só A e nem isso acontece. Muitas vezes o comportamento que nós vamos observar, e os maiores relatos é assim, o meu filho ele não pede água para mim, ou nem aponta, mesmo que o som não aparecesse. Mas ou ele vai e ele pega, ou ele pega a minha mão e ele leva até o copo com água. Olha que sutileza, né? São pequenos detalhes, porque é isso, né? Às vezes a criança ela não consegue falar a palavra toda, mas ela aponta, né? Isso. A geladeira, o galão de água. E aí já é a linguagem se desenvolvendo. Exatamente. Você está trazendo algumas informações que são extremamente importantes, né? Ela não faz isso, ou então ela pega e puxa o pai ou a mãe pela mão para mostrar, né? Isso. São alguns sinais interessantes, né? Para todo mundo ficar atento e tudo mais. Do ponto de vista ainda da fono, que tipo de avaliação normalmente que vocês fazem que ajuda a avançar nessa questão do diagnóstico de transtorno espectro autista? O fonoaudiólogo ele tem algumas ferramentas específicas para esse tipo de avaliação. Uma avaliação qualitativa, então a avaliação fonoaudiológica ela contém uma avaliação qualitativa que aí o nosso olhar como especialista ele vai estar voltado muito para o desenvolvimento de linguagem. Como linguisticamente essa criança está. Existem protocolos específicos também de avaliação e eles são muito importantes. Eu não tiro nenhum. Temos que ter um olhar qualitativo porque eu vou olhar para o sujeito. E protocolos específicos também. Porque eu consigo mapear aonde essa criança está por meio de checklist. E isso vai ser base para a intervenção. Isso existe em todas as áreas, né? A fisioterapia tem, a terapia ocupacional tem, a psicologia também. Por que é importante preencher esse checklist, estar de olho em checklist?
não é uma única ferramenta, nós não podemos nos prender, mas nós não podemos também deixar lacunas de desenvolvimento. Entendi. Porque a criança, se ela principalmente entra numa intervenção precoce, ela vai ter aquisições de fala, de comunicação, motoras, sensoriais. Só que algumas lacunas sempre vão acontecendo, porque existe um diagnóstico. Tá. E eu preciso revisitar essas lacunas. Entendi. Porque em algum momento, ela vai fazer essa aquisição. Tá. Tá? Fundamental também isso que você está trazendo, né? Provavelmente o fonoaudiólogo é um dos primeiros profissionais que a família deve procurar, né? Porque você traz a questão da comunicação, da fala, da seletividade alimentar. Provavelmente a fono é alguém que eles procuram um pouco mais precocemente, né? É frequente, e o encaminhamento para os demais e o diagnóstico que é multiprofissional. Isso que eu ia perguntar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existem protocolos de triagem, então se eu recebo uma criança, existem protocolos de triagem que podem ser aplicados por qualquer profissional da equipe multi. Tá. Se chegar para mim, ou se chegar para uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, e prontamente o que cada profissional como especialista tem que fazer? Ele tem que fazer a descrição dos achados. Sinais de alerta específicos da sua especialidade. Tá. E essa partilha com o neurologista ou o psiquiatra infantil é importantíssima. Fundamental, né? Porque nem sempre, né? É claro que o suporte terapêutico, ele vai caminhar com o desenvolvimento dessa criança. Mas o papel também da equipe como um todo, junto com o médico, vai dar um suporte, porque tem criança que, inclusive, precisa de uma intervenção medicamentosa. Exato. Eu ia perguntar sobre isso. E é fundamental, porque ao passo que essa criança avança, eu também posso ter desregulações que vão acontecer no caminho, que são abordados pela terapia, tá? Mas tem momentos que preciso de uma intervenção medicamentosa. E aí eu volto a ter potência nesse processo de reabilitação e de intervenção. Entendi. Mais uma vez a gente está falando da importância do trabalho multi, né? Que você tem diferentes avaliações, diferentes profissionais intervindo, e a importância deles trabalharem de forma articulada, porque em diferentes momentos você vai ter diferentes necessidades. Né? Quais são as principais terapias hoje que são trabalhadas para criança com transtorno do espectro autista? Especificamente da fono? Não, acho que você pode falar da fono, mas se você quiser falar um pouco no geral também, né? Hoje, nós temos abordagens que são naturalistas, ou mais voltadas à ciência ABA, ou práticas naturalistas. Vou dar um exemplo como o SDM. Tem inúmeras, acho que é impossível eu citar agora, né? Eu falei dessas duas que são evidentes, que ficam em evidência, na verdade. Tá. A intervenção da fisioterapia, que também pode utilizar essas abordagens. Tá? E, que é algo que muitas pessoas não sabem, né, Aline? Exatamente. A terapia ocupacional, com abordagem pensando em um desenvolvimento e um avanço sensorial dessa criança, né? Hoje tem aí a integração sensorial que favorece muito o desempenho e a evolução dessas crianças juntamente com as demais terapias. Abordagens específicas fonoaudiológicas pensando em desempenho motor oral, porque até agora nós falamos de desenvolvimento de fala, voltamos um pouco em pré-requisito de linguagem, e aí eu avanço com a linguagem, começo a produzir som e de repente tem um som que ele tem um prejuízo articulatório ou na sequência de programação. Entendi. E aí eu entro com abordagens específicas da fonoaudiologia também. Não tem como, né, Aline? Tem que ser singularizado, né? Tem que ser. Cada um é personalizado, cada um tem o seu momento e a sua história ali dentro do autismo, né? Nessa linha, né, acho que a questão da comunicação vai ficando muito forte, muito evidente, né, pra gente e para quem nos assiste também. Que tipo de orientação que normalmente vocês fazem para os pais, né, que acabam identificando principalmente essas fragilidades com relação à comunicação? Primeiro, quando isso acontece de maneira precoce, muitas vezes nós não temos um diagnóstico.
E mesmo que tivesse um diagnóstico, eu tenho que olhar para o desenvolvimento dessa criança. Então, a orientação ela vai estar pautada no momento que aquela criança está do desenvolvimento. E o que esse pai precisa fazer para que ela avance, para que ela cada vez mais suba um degrau. A orientação dos pais, ela tem que acontecer sempre pelo profissional. Mas eu gosto de lembrar sempre os pais que eles são pais. Exato. E o que quer dizer isso? Ele precisa brincar com essa criança, um exemplo. Pode modelar ali, muitas vezes o terapeuta vai orientar, olha, quando você for brincar, faz desse jeito, se acontecer assim, você tem que mudar o seu comportamento, ou a sua interação, ou o seu antecedente para você obter, né, uma nova resposta, e aí a gente seguir com um processo de aprendizagem. Mas são crianças, geralmente, que fazem cargas horárias altíssimas de intervenção. Entendi. E o brincar desse pai e dessa mãe com essa criança, principalmente de maneira afetuosa e acolhendo, é a principal orientação que eu sempre compartilho. Nossa, Aline, que bacana isso. Porque assim, eu imagino que para os pais deve ser difícil, né? E mesmo nesse momento, que é um momento tão prazeroso, que é o momento do brincar, eles querem ajudar de uma forma diferente. E muitas vezes pode esquecer, né? Que é uma criança. Isso. E que ela tem que curtir e que eles também têm que curtir. Isso. Olha que coisa interessante pra gente pensar, né? Porque é uma criança que tá ali, que o brincar faz parte da vida de todas elas. Essa participação dos pais na questão do brincar e de curtir, porque ele já foi... Ele tá sobrecarregado com tantas terapias, né? Não sei se o termo é bem esse, mas ele fica o dia todo participando de diferentes terapias, né? E aí tem o momento do afeto, do vínculo, da brincadeira, né? Muito bacana isso. Você trouxe tanto a questão da comunicação e o que a gente percebe, né? Tem muitos pais, marinheiros de primeira viagem, que não têm ainda uma ideia, apesar de acompanhar com pediatra e tal, mas muitos não têm uma ideia de qual que é a fase que essa criança começa a falar, né? Ou produzir os primeiros sons e as primeiras palavras. Se você pudesse falar um pouquinho, porque eu acho que isso ajuda as pessoas a pensarem um pouquinho sobre o assunto também, né? Não sei se só esse é parâmetro, viu, Aline? Tá? Você pode me corrigir, fique à vontade, mas acho que é uma informação importante para o pessoal pensar, né? Sim. Eu costumo destacar 3 fatores. Tá. Não como um marcador de tempo, de idade, mas são ocorrências que precisam estar à visão. Primeiro, eu sempre pergunto para o pai, assim, quando começou a falar as primeiras palavras, para o pai e para a mãe? Eu não me lembro. Eu falo assim, na festinha de 1 ano de aniversário. Ele estava falando? Tá. Ele chamava você? Chamava mamãe, papá, pedia água? Não precisa ser água, pode ser aula, apontava, brincava, imitava o seu gesto quando você manipula um brinquedo. Uhum. Porque muitas vezes ali com 1 ano ele já vai ter as primeiras palavras, mas o que tem também que acontecer de maneira muito funcional é a imitação motora. E a imitação desse som, porque primeiras palavras já estão acontecendo, agora vamos buscar variações de sílabas. Tá? E antes disso, a intenção desse olhar dessa criança quando ela tem meses, principalmente ali já perto dos 6 meses de vida, é um momento que esse olhar ele tem sustentação, ele tem intenção e associado a um som. Sempre o gesto a um som. Porque muitas vezes pode vir um som, não, mas com 7 meses ele fazia algumas sílabas ou vogais prolongadas ou variações de vogais, mas fazia quando? Sozinho, sem intenção. Então, som com gesto, ele é muito mais robusto. Entendi. Também do que só um som por um som. Ou a imitação dele também é muito mais robusta. Você fez um som, eu tô pronta para imitar. A criança é a esponja, né? Exato. Você apresentou, ela vai estar pronta. A gente faz muito isso, né? Com criança pequena, né? Para ela repetir. Isso. Meio que sem saber muitas vezes, mas a gente faz isso, né? Olha que interessante. Mas um aspecto importante para os pais estarem atentos, né? E aí, quando tá lá com 1 ano e meio, é quando fica muito evidente. E geralmente é quando essa família vem. Só que aí, quando eu tô com 1 ano e meio, com 2 anos, eu tenho o boom
de produção de palavra. É uma criança que ela já vai estar em 200 palavras, em formação de frases. E é por isso que eu volto a falar da intervenção precoce e do olhar precoce. Porque imagina a distância de uma criança de 2 anos com os coleguinhas do parque, que já estão falando 200 palavras e formando algumas frases, e ela somente sílabas, vogais, e aí fica evidente o impacto na interação social. Então, são pontos importantes. Essas três faixas. Bacana isso. Você tem algum caso que você pode dar um exemplo para a gente dessa intervenção da fono com resultados positivos? Para a gente ter uma ideia e para quem também nos assiste, para ficar mais claro, né? Para poder entender isso tudo que a gente está falando. Tem vários. Vamos lá. Acho que 2 extremos que mexem muito. Então, eu tenho aquela criança que chega muito cedo, com uma família muito angustiada. E por chegar cedo, nós conseguimos avanços que muitas vezes eu tenho algumas barreiras nas crianças com mais idade. Então, a criança que chega precoce, teve um caso que eu recebi de uma criança de fora, chegou comigo, tinha 1 ano e 1 mês, sem produção qualquer verbal, sem um brincar funcional, apenas pegando e tirando, colocando objetos de caixa e uma agitação psicomotora grande. E a mãe falava assim, eu não sei o que está acontecendo, mas ele não fala. E a equipe e o pediatra, infelizmente, fala que eu preciso aguardar um pouquinho, que isso vai acontecer. Existem casos que isso acontece. E a angústia dela, eu não sei como brincar com meu filho. Porque eu tenho uma outra experiência com o meu mais velho. Ela já tinha um filho. Ela já tinha um filho mais velho. Então, isso era um parâmetro para ela. Claro, com certeza. Era um parâmetro grande. Enfim, hoje essa criança tem 4 anos. É uma família que abraçou a causa. Está presente em todas as terapias. Hoje ele está... Vamos voltar lá no checklist, nos requisitos de avanço e de desenvolvimento de linguagem e de comunicação, ele adequou. Hoje ele está dentro do esperado para a idade. E aí, como que é? Mas ele ainda tem um diagnóstico. Ele não sai do espectro. Exatamente. Ele tem um diagnóstico. E o que fica? E aí a mãe fala, Aline, agora ninguém percebe. Tem pessoas que até falam pra mim, ele não é autista. Nossa, Aline, assim, desculpa eu te interromper, mas o quanto que isso é importante para quem está assistindo, né? A gente falou sobre isso, a gente também entrevistou outros profissionais e outras pessoas que de alguma forma têm uma relação com o transtorno do espectro autista. E às vezes pode parecer que a gente está exagerando quando a gente fala do diagnóstico precoce. É melhor você pecar por excesso do que por zelo, né? E aí você está trazendo uma experiência muito importante, né? A criança se mantém no espectro autista, mas olha o desenvolvimento, olha que diferença que isso fez na vida dessa criança e na vida dessa família, né? E aí, desculpa, eu te cortei porque, assim, realmente isso faz muita diferença para quem está ouvindo, para quem está assistindo. Porque você realmente consegue fazer intervenções pontuais, terapias pontuais, uma abordagem singularizada, onde você transforma a vida dessa criança e dessa família. Essa família vai aprendendo a olhar para essa criança vai entendendo os limites dela. E isso é muito importante, porque o olhar dessa família, inclusive dessa criança, quando ela vai amadurecendo, tem que ser para a potência dela. Claro, mas sem dúvida. Ela vai ter compreensão da dificuldade dela, mas isso não vai ser uma barreira. Exato. Mais uma vez, o quanto que isso é importante, né? Porque você vai mudando de fase. Isso. Né? Você vai mudando de fase e você vai fazendo aquilo de acordo com o momento que a criança está, é a adolescência, né? É a vida adulta. Porque esse é um outro aspecto, né, Aline, que a gente precisa pensar muito, né? Hoje se faz mais diagnóstico de transtorno de espectro autista, né?
Primeiro porque eu acho que a gente tem mais possibilidades, né? E porque vários estudos mostram realmente um aumento aí de casos de transtorno do espectro autista. Mas a gente tem que pensar também que nós estamos com um boom de crianças com transtorno do espectro autista, que vai crescer, que vai ser adolescente, que vai ser um adulto jovem, né? E que a gente tem que pensar em tudo isso, né? Neste momento, o diagnóstico precoce ele é fundamental para você fazer as intervenções. E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, você vai lançando mão de outras terapias, de outras alternativas para esse universo dele, né? E possibilidades, desculpa. Exatamente. Possibilidades para quem chega tardiamente também. Claro. Claro. Eu, há 3, 4 anos atrás, eu recebi uma criança já com 6 anos de idade, que já havia mais velha, já havia feito terapias. E a angústia da mãe, na verdade, ela me procurou assim, Aline, eu li que uma criança que está dentro, que tem um diagnóstico de autismo, ela também vai ter um prejuízo ali na programação desse movimento para produzir um som. E aí eu fiquei sabendo que você trabalha com isso. Você atende ele para ensinar ele a falar os sons, a articular? E realmente isso acontece. Tem crianças que têm um prejuízo práxico para articular os sons. E aí eu lembro que eu trouxe ela, conversei com ela e a necessidade dela era essa. E hoje eu converso com ela, a gente ainda se vê semanalmente, 2 vezes por semana, ele faz a terapia e ele usa uma comunicação suplementar e alternativa para se comunicar. Ele não tinha esse recurso. Exatamente. Até o ano passado, ele fazia somente o uso desse sistema robusto para ele se comunicar, formando frases, solicitando, mostrando que ele está triste, que ele está com frio, que ele está com dor, ou o que ele quer brincar, o que ele quer comer. Isso é base para o desenvolvimento dele de linguagem. E ultimamente ele começou a produzir as primeiras palavras. Olha aí. Né? Mesmo com 8 anos de idade. Olha, que coisa bacana. Então, né? Existe possibilidade. A gente não pode pensar em limites, né, Aline? Tem a questão do tempo que a criança chega, mas você falou uma coisa importante, de possibilidades, né? Quantas possibilidades a gente tem para diferentes momentos? E aí, pensando um pouquinho nisso também, né? Tanto no diagnóstico precoce, as intervenções assertivas para aquele momento, pensando nas possibilidades, eu acho que tem a questão da inclusão também, que é uma coisa que a gente precisa pensar, né, Aline? Como que você vê esse processo da inclusão da criança, do adolescente com transtorno de espectro autista na sociedade de uma maneira geral? E como que a sociedade tem reagido a isso? Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de informação, nós temos mais informação, ainda falta muito, mas existem hoje alertas, lembretes. Então, hoje tem o colar colorido, que todo mundo já identifica, né? Tá. E já sabe que ali eu vou ter que ter uma abordagem diferenciada. Tá. Isso não é o único fator. Eu tenho sempre a família que vai estar junto e nós temos que ouvir aquela mãe, aquele pai, porque realmente eles conhecem essa criança. E isso tem que ser um veículo. Um veículo em todos os lugares. Aonde essa criança, esse adolescente, ele for. Né? Sempre tem uma referência ali e esse pai, essa mãe, ela tem que ser ouvida. A gente tem que dar voz para isso. E eu acho que isso vai de encontro com a campanha desse ano do autismo, né, de 2025, que fala justamente disso. Que a informação, ela gera empatia e a empatia gera respeito. Quando a gente respeita, nós vamos ter afeto e ele vai conduzir. Exato. Ele vai conduzir. Apesar de não termos ambientes adaptados, com muito ruído, não temos opções, muitas vezes, de estar num lugar sem ruído, porque isso é um fator importante para eles. Sem dúvida. Então, algumas adaptações, elas podem ser realizadas, até mesmo opções. Mas eu acho que a informação, ela sempre é esse veículo. Tá. E cada vez mais a gente precisa potencializar isso, né? Esse é um dos motivos pelo qual estamos aqui, né? De alguma forma trazer um pouco mais de informação para as pessoas de uma maneira geral, né? E aí, Aline, para a gente ir finalizando, né, o nosso podcast, queria que você pudesse falar um pouquinho para esses pais, né, que estão nessa angústia, que estão nessa dúvida, será que está acontecendo alguma coisa com meu filho? Tem alguma coisa diferente?
Que conselho que você dá, que caminho que você sugere para ele começar um processo de investigação? Eu acho que ele tem que... tenho certeza. Ele precisa procurar um profissional capacitado. Precisa conversar com esse pediatra. Precisa buscar a avaliação de um especialista. E por que capacitado? Porque existem quadros que tá na cara, né? Bem assim, típico, aquela expressão, né? típico. E tem alterações que são sutis e o impacto disso, ele vai acontecer. Então, procura avaliação com um fonoaudiólogo ou algum profissional da equipe multi, conversa com seu médico, compartilha, né, essa preocupação, esse medo, essa angústia. Nem sempre haverá necessidade de terapia, pode ser um atraso, pode ser uma orientação para essa mãe e para esse pai em como brincar, como dar modelos. E realmente, se não for algo que leve a um diagnóstico, essa criança ela vai fazer a aquisição. Entendi. E aí, se houverem outras dificuldades, o profissional ele vai ter que estar junto. Tá. Daria pra gente ficar aqui muito tempo falando, né, Aline? Sim, com certeza. Mas eu acho que foi uma conversa extremamente boa, né, para quem nos assiste, né, pela sua fala, obviamente. Quanta dica, quanto alerta, quanta informação que você trouxe nesse podcast, né? Quero te agradecer, né, de você ter participado aqui, podendo ajudar e podendo trazer mais uma vez informação e ajudando a gente a desmistificar para muitas pessoas a questão do transtorno do espectro autista e que muitas pessoas possam se sensibilizar com as suas palavras e que possam ajudar a divulgar também a informação correta, né? A gente só tem a te agradecer. Eu agradeço a oportunidade em estar falando sobre esse tema e a oportunidade de fazer parte aqui da Santa Casa, porque é um lugar de muita técnica. Muito dura, né, Aline? Isso. Às vezes muito frio. Frio, com certeza. E a oportunidade que a Santa Casa vem dando nos últimos 2 anos de tentar rever processo, rever identificação, rever uma vaga. Exato. Né? Abrir essa comunicação para a família, aqui você pode falar. A gente vai tentar fazer o possível. E se não for por aqui, a gente tenta de outro jeito. Acho que a gente tem batido bastante nessa tecla, né, Aline? Que nós queremos um hospital que seja amigo da criança e do adolescente com transtorno do espectro autista, considerando a sua singularidade, a família, obviamente, né? Com certeza a gente vai cometer erros, mas a gente está num processo de construção onde a informação é fundamental, né? E onde a participação da família é fundamental. Sim. Né? Lógico que tem questões técnicas, mas quem vai nos dar o caminho mais assertivo é a família, né? E a gente vai fazer isso oficialmente. Nós vamos ter um canal de comunicação com essas famílias para que eles nos mostrem os nossos erros e os nossos acertos quando a gente trata de uma criança e de um adolescente com transtorno espectro autista. E você faz parte disso. Muito obrigado. Eu que agradeço.